com a Juliana Preto, né, de só fazer uma abertura, aproveitando que é o nosso primeiro Cenários Renováveis aqui de 2026, né, gostamos que o ano passado nós inovamos, trazendo ele para um formato presencial, tradicionalmente, ele sempre foi online, né, mas vou dizer que esse tema aqui, pelo que a gente está entendendo, que nós estamos recebendo de contatos e recomendações, talvez a gente tenha que pensar numa segunda fase presencial no sindicato. Acho que ele foi muito bem recebido, agradeço aqui demais ao time da Souto Correia que está aqui junto, né, e só para explicar, para quem não entendeu como é que foi, na verdade não é quem não entendeu, a gente nem teve essa oportunidade, né, tivemos uma reunião da gestão do sindicato agora em janeiro, aonde foi colocado como uma das premissas da gestão, que a gente sempre fala em trazer um pouco mais de segurança técnica e jurídica, né, para investimentos aqui no Rio Grande do Sul. A gente discutiu um pouquinho mais esse tema da reforma, porque, querendo ou não, nós estamos tão debruçados aqui sobre os aspectos mais técnicos, sempre tentando melhorar a eficiência de equipamentos, de projetos, e quando a gente vê, para poder fechar um investimento, um CAPEX, faz toda a diferença, né? A gente pensar aí a longo prazo como é que estão todos os custos associados, principalmente aí nesse setor tão... como empresária, posso dizer que a gente já sente, né, bastante, mas neste momento de mudança, geram dúvidas, além de tudo, né? Então, muito obrigada aí, Ju, obrigada por toda a gestão que está atenta aí aos pedidos e, né, nesse formato de poder trazer um pouco mais de não só conhecimento, mas também aproximar, né, todos que participam aqui do Sindinergia. Então, Ju, por favor, quero agradecer muito aí o Anderson e o Rafael, né, que eu vendo que estão aqui. Infelizmente, na minha tela não estão aparecendo todos, mas, por favor, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Dani. Nós também gostaríamos, né, de agradecer, dizer que ficamos muito felizes com essa oportunidade, né, de ter essa conversa, esse debate, que surgiu, como tu disseste, né, a partir de uma sugestão na Assembleia que teve no início de... Assembleia não, no encontro de gestão que teve no início de janeiro, né, então foi apontado que seria interessante proporcionar para os associados um momento de exposição, de conversa sobre os impactos, né, das mudanças tributárias para o setor de energia. Eu coloquei o escritório à disposição, né, que estava presente na reunião, e o nosso time tributário, né, que está representado aqui hoje pelo Anderson e pelo Rafael, né. Então, eu quero logo passar a palavra para eles, que são os especialistas no assunto, né, mas antes, né, também dizer que nós tivemos a notícia de que, infelizmente, a secretária não poderá mais se juntar a nós hoje, né, o Anderson havia gentilmente ali intermediado o convite do sindicato e ela demonstrou interesse, sugeriu datas, né, mas por conta de imprevistos que a gente sabe que acontecem, né, no poder público, foi convocada para uma outra reunião que não podia dizer não, né, por assim dizer. Então, mas como a Dani disse, acho que é um tema que tem bastante interesse e a gente sabe também que os associados gostam de encontros presenciais, né, Dani, sempre tem uma adesão bem boa, a pessoa gosta de se encontrar, e então, né, nada impede de a gente fazer um outro momento, uma outra rodada, né, com a presença dela também presencial. Então, desde já agradecer aqui aos meus colegas, né, Anderson e Rafael, por terem topado, e passo a palavra desde já. Só deixa eu aproveitar um pontinho, Ju. Eu estou vendo aqui na minha tela a presença do Teovani, é isso? Através da secretaria. Eu não sei se você vai nos acompanhar como ouvinte, se vai... Só porque eu acho... até para colocar... Bom dia, tudo bom, Teovani? Oi, bom dia, só como ouvinte. Maravilha, excelente. Não, é importante porque é uma boa oportunidade de dar um retorno também para a Secretaria da Fazenda. Nós já temos atuado aí com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, principalmente, com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Casa Civil em diversos temas, mas a gente sente a necessidade de estreitar relações com a Secretaria da Fazenda, então muito obrigada aí pela presença. Então, com certeza, né, Ju, depois a gente, realizado o evento aqui, a gente vai dar um retorno para, eventualmente, promover uma continuidade presencial.
Obrigada à Secretaria da Fazenda pela presença, né? Eu vi que acho que são 2 representantes que estão ali, pelo que eu vi no chat. Anderson, Rafa, vocês. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, Daniela. Um prazer estar com você. A Júlia, que nos recebeu aqui no início como anfitriã. Grande prazer estar com o Sim de Energia. Uma pena a secretária não estar, mas, como foi bem dito pela Juliana, houve um imprevisto, ela indicou uma data para estar conosco. Então, ela já abriu a agenda, Daniela. A gente pode, sem dúvida nenhuma, fazer um novo encontro presencial. Ela terá todo o interesse em estar presente. Inclusive, estivemos no outro evento juntos, então posso dizer isso com toda a segurança. Ela só não está aqui mesmo por conta desse imprevisto, esse conflito de agendas que, enfim, acaba surgindo, especialmente para postos como o da secretária. Um grande prazer, Rafael. Obrigado também pela gentileza de abrir a agenda. O Rafael está conosco. Felizmente, pode estar conosco porque é virtual, né? Nós teríamos uma dificuldade maior. Eu estou em Porto Alegre, o Rafael está no Rio. Hoje, Rafa? Hoje estou no Rio. Então, também o ambiente virtual possibilita isso, né? Nós temos escritórios de São Paulo, Rio, Brasília, além de Porto Alegre, então a nossa cobertura é nacional e temos uma atuação muito forte, né, Daniela, no setor de energia. E a reforma tributária é um tema que não poderia ser diferente. Eu acho que a abertura que você trouxe reflete muito isso, né? A carga tributária é um diferencial importante no Brasil, uma carga tributária elevada, tem uma complexidade, uma burocracia que traz consigo também uma complexidade um pouco maior para as modelagens de negócio, especialmente modelagens inovadoras, como ocorre no setor de energia. E, sem dúvida nenhuma, uma transformação como a que está ocorrendo vai impactar, sim, investimentos. Eu tomaria aqui, antecipando para vocês, nós trataremos sobre todos os pontos, mas o grande objetivo da reforma, para quem está acompanhando, é que ela seja neutra, mas ela será neutra de uma forma geral, não setorial, então teremos impactos, sim, significativos em determinados modelos de negócio, oportunizando, né, novas estruturas, mas também tornando praticamente vedadas algumas estruturas que hoje são praticadas pelo desincentivo na nova tributação. Tem, talvez, litígios históricos do setor que sejam superados, e a gente vai passar um pouco por isso. Uma simplificação muito grande das operações, por exemplo, a substituição tributária, que é uma dor aqui, some, mas esse é um trânsito, né? A gente costuma dizer que é uma jornada de reforma, não é um momento, e a gente vai ver tudo isso a partir de agora. Então, um grande prazer estar com vocês para tratar um pouco sobre esse tema tão importante para o setor de energia. Rafael, por favor, fique à vontade também para cumprimentar a todos. Não, eu acho só complementando aí, estendendo o meu agradecimento pela oportunidade e é como o Anderson colocou, né, a ideia é que a gente passar por reforma do consumo, né, reforma da renda, né, então a gente vai falar um pouco também sobre dividendos, o que a gente tem feito, e também dar uma pincelada sobre a Lei Complementar 224. Então, a gente sabe que são temas que os senhores já têm acompanhado, por favor, sim, fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper na hora que quiserem, né, para a gente ir aí endereçando as questões mais específicas. Acho que é isso. Vamos lá, se você começa. Excelente, excelente. Só para nós alinharmos, Dani, o que a gente está pensando aqui em termos de exposição, quanto tempo? Se eu não estou enganada, Anderson, tá? Nós temos, assim, 30 minutos de exposição e a gente deixa um pouco de tempo para discussões, perguntas, tá? Mas se quiser estender um pouquinho mais, não tem problema. O pessoal normalmente é contributivo, mas ao mesmo tempo... Obrigada, Rê. Mas ao mesmo tempo entende quando está valendo a pena continuar a fala e a gente segurar um pouco a pergunta. Perfeito. Vocês veem minha tela? Sim. Perfeito, ótimo.
Deixa eu ver aqui, só que agora não... Só não está passando, deixa eu ver. Eu só não estou vendo vocês, tá? Então, por favor, falem se tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento, porque eu não vou conseguir ver a mão levantada. Pessoal, a gente começou falando sobre essa transformação, essa mudança. É uma mudança profunda no nosso sistema tributário, não é uma mera reforma tributária, ela muda de fato a estrutura de negócios. Nós sempre ouvimos falar em talvez algumas linhas mestras da reforma: simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente, a redução de efeitos regressivos. Esse é o grande motivo de nós começarmos com a reforma sobre consumo, né? A tributação sobre consumo tem um caráter de regressividade muito grande, e o que eu referi sobre a neutralidade. O que nós vamos ver é que esta reforma, que ela se debruça sobre tributos sobre consumo, mais uma vez, ou seja, ICMS, ISSQN, PIS, COFINS e IPI, ela é uma reforma que começa justamente por conta da complexidade que temos da tributação sobre consumo. E se nós recordarmos a grande divulgação, a grande propaganda da reforma, era os 5 tributos em um, né? Esses 5 tributos sobre consumo, que são tão complexos, nós conhecemos tanto o ICMS, mas também temos benefícios aí de PIS e COFINS nas nossas estruturas. Essa complexidade que se reduziria em apenas um tributo, ela não se revelou assim ao final, tá? Nós tivemos uma emenda constitucional que trouxe para o nível constitucional aqueles valores, aqueles princípios que eu referi há pouco no slide anterior, e as leis complementares, 2 leis complementares já editadas, e pende agora de regulamentos, um em relação ao IBS e outro em relação à CBS, que tratam, em síntese, de um único tributo, que é o IVA, né? O famoso IVA que viria com a reforma tributária, que acabou sendo partilhado. Uma parte, que a CBS, ficou na competência da União, e uma parte ficou dividida entre estados e municípios, que é o IBS. Esses 2 tributos incidem sobre os mesmos fatos geradores, têm as mesmas hipóteses de incidência e não incidência, isenção, todo o tratamento ele é igual, mas houve uma divisão aqui por conta justamente de não haver um entendimento sobre a possibilidade de ter uma arrecadação unificada. Então, com isso extintos, né, todos nós já ouvimos em algum momento o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS, mas o IPI é reduzido a 0, ele não é extinto, ele continua sendo tributado para aqueles produtos que sejam fabricados fora da Zona Franca de Manaus. É importante a gente destacar aqui que houve a criação de além do imposto seletivo, que vamos falar ao final, famoso imposto pecado, também de uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, que foi elevado, que é de competência dos estados, que foi elevado a nível constitucional, além da ampliação da contribuição de iluminação pública, que já era de competência de municípios e Distrito Federal, teve ampliada sua base de incidência também para sistemas de segurança e preservação de logradouros públicos. Então, vejam que a simplificação e a unificação de tributos, daqueles 5 tributos, na verdade, nós talvez tenhamos até criado 6 tributos e não, talvez, obtido a simplificação e a unificação em um único tributo nesse quesito, né? Tivemos o IBS e a CBS, imposto seletivo, a contribuição de monitoramento de logradouros públicos, mas aqui incide sobre produtos semi-elaborados, que são, obviamente, competências específicas, mas também acabam impactando determinadas atividades. E esta é a transição que nós temos pela frente, tá? Referi a você sobre a emenda constitucional de 2023, mudou em nível constitucional toda essa estrutura. Logo em seguida tivemos a Lei Complementar 214 e agora, no início de 2026, tivemos a Lei Complementar
227, que complementa aqui a regulamentação da reforma tributária sobre consumo no âmbito legal. O segundo passo que precisamos é justamente os regulamentos. O regulamento que será editado pela Receita Federal do Brasil em relação à CBS, de competência da União, e pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que reúne estados e municípios. Um desafio, pela primeira vez no Brasil, nós teremos um tributo de competência compartilhada entre mais de um ente federado, aqui estados e municípios, que terá então o regulamento editado pelo Comitê Gestor. E a linha de transição desta mudança é essa que nós vemos na tela, ou seja, este ano houve o início de uma cobrança de um adicional de 1% em relação a todos os tributos que já são cobrados. Sabemos que não houve extinção de nenhum tributo, mas temos um adicional de 1%, que corresponde a 0,9% a título da CBS e 0,1% a título do IBS. Esse recolhimento, né, todos nós já sabemos, ele não é necessário, ele fica dispensado desde que eu cumpra a minha obrigação acessória, ou seja, destaque o valor do 1% no meu documento fiscal. Esta obrigação também foi afastada por conta justamente de não termos o regulamento até o momento, falaremos sobre isso logo em seguida. Não tendo regulamento, não tem o regramento das obrigações acessórias e, por conta disso, houve um ato conjunto de Receita Federal e Comitê Gestor dispensando esse destaque, a aplicação de penalidades em relação a esse destaque, até o primeiro dia útil do 4º mês subsequente à publicação do regulamento. Ou seja, assim que publicado o regulamento, que se espera até o final de fevereiro, ainda teremos um prazo para a aplicação do devido destaque, da obrigatoriedade desse destaque. Só que em 2027, nós já teremos a substituição do PIS e da COFINS pela CBS. Então, esta mudança, como veremos logo em seguida, traz um impacto extremamente significativo para as estruturas do setor de energia. GD, por exemplo, terá um impacto importante por conta desta mudança, que já ocorre em 2027. O IBS, a substituição do ISS e do ICMS, ela não se dá em 27, ela começa progressivamente em 2029, continua se pagando 0,1% a título de IBS em 27, 28, e em 29 esse percentual sobe para 10% da parcela ou do ICMS ou do ISSQN devido por cada contribuinte. Então, eu pago 90% a título de ICMS e 10% a título de CBS. 20% em 30, 30% em 31, 40% em 32, e só em 2033 eu vou ter a extinção definitiva do ISSQN e do ICMS. Por que essa transição mais ampla? Especialmente por conta do impacto de um dos pontos importantes da transição, que é o deslocamento da cobrança da origem para o destino, e o que sabemos em relação aos incentivos fiscais também, que vão de ICMS, que vão até 2032, é uma forma de resguardar também esses incentivos. Mas quais são as mudanças fundamentais que esse novo regime traz? Uma mudança importantíssima para o nosso setor é a ampliação da base de incidência. Diferente do ISS e do ICMS, que tinham bases fechadas, conceitos fechados, no caso de serviços, né, a Lei Complementar 116 previu serviços específicos que poderiam incidir o ISSQN. Da mesma forma, o ICMS só incidia sobre circulação de bens e mercadorias, o transporte interestadual e intermunicipal. E no IVA, a base se torna ampla, ela incide sobre todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Quando ela fala direitos e se reporta a operações onerosas, nós estamos aqui tratando, por exemplo, de arrendamento, de mútuo oneroso, que nós temos em figuras de consórcio, por exemplo, locação muito em GD, né, arrendamento. Então, figuras muito relevantes para o nosso setor. E esta ampliação de incidência toca, então,
atividades que antes eram tributadas já por alguns desses tributos, a Receita, por exemplo, por PIS e COFINS, mas não havia incidência de ISS e ICMS. Então, eu estou falando agora de uma tributação que se estima, né? Não se tem alíquota, como eu referi, temos as leis complementares, bem de regulamento, e a alíquota será definida, eu vou explicar logo em seguida a sistemática. Como não temos alíquota, não há como precisar o impacto, mas sabemos que a alíquota deve oscilar em torno de 26%, 28%. Pense em uma tributação desta magnitude, vis-à-vis uma tributação hoje de PIS e COFINS, há um crescimento extremamente significativo. De outra parte, temos uma simplificação, tá? Especialmente no setor que tratamos com vários estados, operações interestaduais, substituição tributária. Tudo isso é simplificado, porque a legislação passa a ser única em território nacional, tanto do IBS quanto da CBS. Como já referi, IBS de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, que passam a ter a competência única de disciplinar a alíquota. Todo o restante, toda a sistemática de tributação, ela é sistematizada em uma legislação única. Obviamente, nós temos desafios pela frente, que é a harmonização tanto de normas, né, desses dois tributos, como referimos, IBS e CBS são tributos distintos, né, mas com características idênticas, mas precisamos, por exemplo, ter interpretações da fiscalização da União, da Receita Federal do Brasil, e propriamente dentro do comitê gestor entre estados e municípios, semelhantes, ou se não idênticas, para que não tenhamos aqui uma cobrança, porventura, de CBS e uma ausência de cobrança de IBS, pretensões diferentes. Por isso se criou um comitê de harmonização das administrações tributárias para que a fiscalização tenha o mesmo entendimento, das procuradorias, porque podemos ter hoje 3 execuções fiscais, por exemplo, numa ausência de recolhimento que seja entendido o tributo devido, e ainda durante o processo administrativo, como serão processos administrativos distintos, um da CBS e um do IBS, podemos ter conflitos de decisões, por isso se estabeleceu uma Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo, para haver uma última instância onde os entendimentos administrativos sejam unificados. Pende ainda de discussão, alguém poderia já levantar a mão, mas e Anderson, e o judiciário, como é que fica? De fato, o judiciário, nós temos um desafio ainda pela frente, tem uma proposta, algumas propostas, mas talvez a mais avançada, de um sistema judiciário virtual que analise essas decisões de ambos os tributos e possa aí, as decisões administrativas em esfera judicial, possa unificar, então, o tratamento para não haver discordância, porque hoje IBS é de competência de estados e municípios, portanto, justiça estadual, e CBS seria de competência da Justiça Federal, que levaria a possibilidade de decisões distintas sobre um mesmo caso. Além disso, como antecipei, temos um segundo elemento muito importante, né? Primeiro, do IVA base ampla, segundo, cobrança no destino. Tiramos aqui todos os incentivos fiscais, então a guerra fiscal, especialmente tratando aqui do ICMS, ela encerra, e todos os incentivos fiscais são extintos. Não é possível, salvo aqueles já resguardados pela Constituição e regulamentados pelas leis complementares 214 e 227, não há possibilidade de concessão de novos incentivos. Com isso, além do deslocamento da cobrança da origem para o destino, nós temos aqui uma mudança extremamente significativa que impede qualquer tipo de incentivo fiscal ou mesmo guerra fiscal. No caso de energia elétrica, nós, obviamente, se nós voltarmos ali, o destino será definido pela lei complementar. E a lei complementar trouxe, então, em relação à lei complementar 214, trouxe em relação à energia elétrica o local da operação, no caso de entrega ou disponibilização, no caso, nas operações destinadas a consumo. Então, se a energia elétrica foi destinada a consumo,
o local da operação é considerado o local da sua entrega ou disponibilização. Mas temos situações que não envolvem o efetivo consumo, como, por exemplo, transmissão, geração, estamos tratando aqui especialmente. Aí o local será o estabelecimento principal do adquirente, naquelas aquisições realizadas de forma centralizada, por contribuinte, né? Então, uma grande mudança em relação, por exemplo, ao ICMS, que tinha autonomia dos estabelecimentos, cada estabelecimento tinha sua particularidade, fazia sua apuração individualizada. No novo regime, isso acaba. Nós temos uma centralização da apuração do imposto devido, falaremos sobre isso logo em seguida. E temos uma regra específica, e aqui sabemos, né, o MCP, das aquisições de energia elétrica realizadas de forma multilateral, considera-se local de operação o do estabelecimento do agente ou de seus representados que figurem na posição devedora da liquidação financeira. Aqui nós temos uma mudança que veio pelo PLP 108, Lei Complementar 227, porque a redação original da Lei Complementar 214 era diferente, e acabou prevalecendo a posição devedora da liquidação financeira, que nós sabemos que envolve não apenas energia, mas outras parcelas, mas foi o que acabou prevalecendo para fins de local da operação nessas situações. O fato gerador, ele muda também, né? Nós tínhamos hoje o fato gerador do ICMS como a saída da energia, a saída da mercadoria. No caso de energia, já tinha uma prevalência na jurisprudência a partir das hipóteses de diferimento à cobrança efetiva no consumo. E aqui nós temos uma mudança fundamental, porque o fato gerador passa a ser ou a disponibilização, em geral, do IBS e da CBS, ou a disponibilização ou o pagamento, o que ocorrer primeiro. E isso é materializado também no caso de operações seguidas, né, como é o caso do que ocorre com a energia elétrica, que teremos como fato gerador aquilo que ocorrer primeiro, tá? Ou quando se tornar exigível o pagamento ou o próprio pagamento da obrigação decorrente do fornecimento. E quem fará o recolhimento? Aqui também houve uma pequena modificação na Lei Complementar 227 em relação à redação original da Lei Complementar 214, para contemplar também a importação nessas situações. E quando ocorrer esta venda, o recolhimento será ou pela distribuidora, nas hipóteses de fornecimento para adquirente no ambiente de contratação regulada, ou da cobrança da TUSD, pelo alienante, no caso de ambiente de contratação livre, ou quando o adquirente não esteja sujeito ao regime regular do IBS ou da CBS, ou seja, não contribuinte. Quando for aquisição para consumo, realizada de forma multilateral pelo comercializador varejista, em relação às unidades de consumo por ele representadas, e nos demais casos pelo estabelecimento consumidor. E a transmissora fica responsável pelo serviço de transmissão e também pela TUST, né, no caso de conexão à rede básica de energia. E esta alíquota, que nós falamos em 26%, 28%, como eu já havia referido, ela será única a partir de agora para todas as operações, não há mais distinção se é energia elétrica. E aí, como já falamos, a legislação é única, obviamente não variaria de estado para estado, mas não temos uma mercadoria tributada a 17%, energia elétrica 25%, ou 35%, ou 30%, e sim todas as operações em nível nacional com uma alíquota única. Mas ela não é una, ela é subdividida, porque nós teremos uma alíquota da CBS e duas subalíquotas de IBS, uma subalíquota que será destinada aos municípios e outra aos estados.
Por que não temos alíquota ainda? Porque falamos inicialmente que haveria um objetivo de neutralidade da carga tributária. Então, o que se pretende fazer é uma verificação da carga. Alguma pergunta? Alguém abriu o microfone. Tá duplicada a voz aqui. Eu acho que foi aberto algum microfone, né? Agora foi fechado. Como eu referia, o objetivo da neutralidade é a partir da carga tributária arrecadada com os tributos atuais, se chegar a um patamar, a um limite de carga tributária. E aí se adequar a alíquota de acordo com os tributos extintos. Então, por exemplo, de uma forma bem objetiva, esse 1% que nós destacaremos e não recolheremos em 2026 serve para se verificar o potencial de arrecadação da CBS em 2027 e já vendo a arrecadação do PIS e da COFINS, ou seja, eu verifico qual alíquota eu preciso estabelecer para a CBS para chegar ao mesmo nível de arrecadação do PIS e da COFINS que serão extintos e estabeleço essa alíquota, né, como alíquota de referência no ano de 2027. Esta alíquota de referência, só que não será alíquota efetiva. Aí nós, tendo um tributo CBS de competência da União, cabe a ela, pela autonomia dos entes federados, a estabelecer a alíquota. Então, ela editará uma lei prevendo a alíquota efetiva da CBS. Por isso que nós não temos, o mesmo ocorrerá com o IBS lá em 2032, com as alíquotas efetivas, né, além da alíquota de referência, as alíquotas efetivas de estados e municípios, que poderão variar de estado para estado e de município para município. Então, vejam que é de fato impossível antecipar quais serão essas alíquotas, se pode ter meramente estimativas, e essas estimativas ficarão cada vez mais precisas. Alguém pode perguntar, mas Anderson, eu sei que tem reduções para a cesta básica, tem alíquota reduzida em 60%, em 100%, em 30%. É verdade. Como eu referi inicialmente, existem alguns tratamentos diferenciados com redução de alíquotas, mas elas são específicas, como temos aqui para engenheiros, por exemplo, advogados, arquitetos, ou seja, atividades submetidas à fiscalização por conselho profissional em 30%. Se ficar 25%, nós teremos esta redução para essas atividades, assim como a redução da cesta básica e outras. Mas são reduções já previstas no texto constitucional e não é permitido agora a lei complementar, ou mesmo leis estaduais e municipais, disciplinar de forma diferente. O que pode, veremos a seguir, é uma modificação dos itens inseridos em cada um desses benefícios. Agora, um terceiro elemento fundamental e um grande impacto positivo no setor é a não cumulatividade ampla. Tá? Sabemos os desafios que temos em ICMS, sabemos as restrições que temos para aproveitamento de crédito, para transferência de saldos credores. Tudo isso acaba, pessoal. Nós passamos a um sistema de IVA, onde o crédito é amplo e restrito. Tá? Nós temos a limitação no próprio texto constitucional, exclusivamente das aquisições destinadas ao uso e consumo pessoal. Então, obviamente, se eu adquirir um carro pela pessoa jurídica, o IBS e a CBS, nesta incidência, se o carro for para uso pessoal, não poderá ser creditado para fins de débito, para apuração do débito do IBS e da CBS. Agora, se esse automóvel for destinado à utilização na minha atividade produtiva, ele tem o crédito amplo e restrito. E isso vale para todas as operações, inclusive ativos permanentes. O que nos dá aqui um sistema extremamente válido, importante, incentivador da atividade produtiva, distinto, muito distinto da situação que temos hoje, especialmente sob o ponto de vista de neutralidade.
Alguém poderia levantar aqui dois pontos, e não quero me estender muito, porque tem a exposição extremamente relevante ainda do Rafael, mas temos o split payment nesse contexto, que traz um impacto importante para a Caixa, porque hoje a sistemática do ICMS, eu destaco o ICMS na nota, esse ICMS destacado já gera o crédito para o meu cliente, independente do pagamento. Pois bem, no futuro, o objetivo do sistema é um sistema extremamente tecnológico, digital, onde todas as operações tenham o chamado split payment. Então, nesta mesma situação, emitir o documento fiscal, ele é vinculado a um pagamento. No momento que é feito esse pagamento, eu, Anderson, não recebo mais o ICMS que eu receberia hoje, junto com o valor, mas há uma divisão no momento da liquidação financeira da operação, onde o valor do tributo vai diretamente ao fisco e o Anderson recebe exclusivamente o valor da energia. Então, eu deixo de ter aquele valor do ICMS durante o mês, ou dos tributos durante o mês todo, para no mês subsequente eu fazer o recolhimento. Então, essa é uma modificação importante que impacta o fluxo de caixa e que, obviamente, simplifica o sistema, mas traz também o condicionamento do cliente do Anderson só ter o crédito depois que ele efetuar o pagamento. Não adianta o Anderson emitir meramente o documento fiscal, o pagamento é condição para ele do crédito, porque está aqui vinculado efetivamente ao pagamento, já que é feito por ele. A segunda hipótese de condicionamento do crédito é nestas operações, se o cliente do Anderson pedir, e esta é uma possibilidade que virá em regulamento, para recolher o tributo na operação. Ou seja, hoje é sempre o Anderson emite com o ICMS destacado na nota. No novo sistema, o cliente do Anderson pode pedir para recolher o tributo. Então, nestas duas situações, que ele tem a incumbência do recolhimento, o cliente, ele não poderá ter o crédito sem o efetivo recolhimento. São somente essas duas as possibilidades de restrições ou condicionamento do crédito ao pagamento. Isso é importante deixar claro. Aqui, Rafa, se você quiser falar um pouco sobre geração e as estruturas e os impactos que temos, por favor, fique à vontade. Não, maravilha. Eu acho que aí, pessoal, quando a gente olha, né, para como foram construídas, né, as normas sobre geração, principalmente aí sobre a geração de energia, né, o que acabou ocorrendo, né, é que o legislador, ele, de certa forma, incorporou, né, a sistemática que hoje a gente tem do ICMS, né? Então, aqui, né, assim, uma das formas aí de resolver a questão dos tributos na cadeia, né, é que a gente vai ter incidência do IBS-CBS só na última perna de venda para o consumidor cativo ou cliente livre, né, para consumo, né? Então, quando a gente olha aí para geração eólica, solar, né, a gente vai ter uma transação, né, em que não tem aí a incidência de IBS-CBS, tá? A gente tem um fator importante, né, quando a gente olha isso, que é a questão do lucro presumido, né? Eu vou tratar um pouco mais à frente, né? A gente teve a lei complementar agora 224 que cortou em 10%, né, o benefício do lucro presumido, e para além disso, né, dos benefícios também comparativos, né, de você estar no regime de lucro presumido era exatamente o PIS/COFINS no regime cumulativo a 3,65, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, né, quando a gente tinha a figura da venda, né, de um projeto, né, no presumido para uma comercializadora, né, havia um ganho aí da arbitragem do crédito, né, porque a saída da energia estava sujeita ao PIS/COFINS 3,65 e o crédito a 9,25, tá? E aí, com a não incidência aqui, né, a gente perde um pouco essa questão do ganho fiscal, né,
que a comercializadora tinha. Então, a gente tem feito muito, né, revisado exatamente essa questão da própria adequação aí do lucro presumido para todos os casos, tá? Revisitando se eventualmente a gente não teria uma vantagem de ter pelo menos algum projeto no lucro real, tá? Especialmente pensando também cenários em que você pode ter projetos em área incentivada, né, do Sudan-Sudene, a gente vai passar a ter crédito sobre despesa financeira, né, em financiamentos, enfim. Então, acho que aqui vale assim, também uma reflexão, né, sobre as estruturas internas para, eventualmente, dar um double check e confirmar que ainda vale a manutenção do lucro presumido. Tá? Quando a gente olha para a GD, né, acho que o Anderson já colocou bem, né, a gente tem um modelo aí que no mercado varia, né, alguns casos a gente tem um contrato de comodato da área com locação de equipamentos, né, e serviços de OM. Em outros casos, já foi feito um contrato, né, de locação da usina, né, até porque tem diversos projetos que a captação foi feita por CRIs, né, e hoje, né, assim, não tem grande repercussão, né, se o contrato é de locação de equipamentos ou locação da usina, porque, né, nenhuma das duas opções dá incidência de ISS, né? Quando a gente olha para o cenário, né, pós-reforma, né, a gente aí passa a ser crucial analisar essa estrutura, porque a alocação de equipamentos, né, ela, em tese, estaria sujeita ao IBS e CBS com alíquota cheia, enquanto receitas imobiliárias, né, como, por exemplo, aí, de locação, né, estão sujeitos a uma redução de 70% da alíquota. Tá? Então, o que a gente tem visto de movimento aqui no setor é uma readequação dos contratos, tá? Especialmente naqueles casos em que a remuneração está estruturada como locação de equipamentos. Né? A gente tem também a questão, quando olha para projetos de GD, né, que a legislação ela incorporou a não excedência com base na capacidade de geração de 1 mega. Né? Então, ela seguiu hoje um pouco o que os convênios de ICMS adotam, né? Salvo nos estados do Sudeste, que tem uma previsão maior. E aí, ou seja, a gente, de novo, né, vai enfrentar aqui a discussão da diferença entre, né, o que o regulador permitiu, né, e o que a regra fiscal vem trazendo, né, diferença de 5 para 1 megas, e que vai abrir a porta aí para a continuidade da judicialização também do tema. Tá? Então, acho que aqui também é um ponto de atenção. Essas são algumas questões assim, mais latentes, né, do mercado, e que a gente tem aí, acho que, olhado bastante. Muito Acho bom. que é isso, Anderson. Pode seguir. Muito bom. Perfeito, Rafa. Alguém pode pensar, eu vou dar uma acelerada aqui por conta do tempo, tá, Dani, para a gente fechar no horário. Anderson, só Oi. revisando aqui, não, o nosso horário é até o meio-dia. Nós temos mais tempo, sim. Então tá. Desculpa, tá? Não. Nós temos 2 protocolos, mas até o meio-dia tem tempo, sim. Tá bem, ótimo. Uma pergunta que poderia surgir, né, seria o seguinte: tá, mas se eu tenho diferimento na saída e você está me falando de crédito amplo e restrito, eu vou ficar acumulando saldo credor. Não, pessoal, troca-se a mentalidade. A partir de agora, todo o valor que eu destacar nas minhas operações, eu tenho o ressarcimento desse crédito em até 30 dias se eu estiver em programa de conformidade e o valor não oscilar acima de 150 da minha média, né, de saldo credor. Inclusive de ativo imobilizado. Então, numa regra geral, eu aderindo a um programa de conformidade, esse saldo credor em até 30 dias eu tenho devolvido. Oscilou um pouco mais, eu fiz uma compra maior, enfim, tenho um volume maior de crédito,
perfeito, até 60 dias, 2 meses, imagina, hoje eu não... Ou 180 dias nos demais casos, se oscilar muito esse valor. E alguém poderia dizer, tá, mas Anderson, hoje tem prazos estabelecidos para o ente público que não são aplicados. Bom, há uma regra específica, que se não houver análise, nos 15 dias subsequentes a esses prazos, ele tem que ser devolvido. Então, aqui nós estamos falando de devolução de valores, não estamos falando de crédito a ser utilizado, não, é ressarcimento do crédito atualizado. Um outro ponto importante é que o Simples Nacional, se o crédito é tão relevante, o Simples Nacional, ele permitirá, aquele fornecedor que é do Simples, ele nos dará um crédito proporcional à sua faixa de enquadramento no Simples Nacional. Então, se o preço for único, né, eu estou adquirindo um determinado item de 2 fornecedores pelo mesmo valor, um está no Simples e o outro está no regime geral, o do regime geral me dá o crédito da alíquota integral. Então, como referi, não temos alíquota, mas estimando aqui 26,5%. Por exemplo, esse será o crédito do regime geral. O Simples Nacional, como regime diferenciado e favorecido, a alíquota será inferior. Então, variará de acordo com a faixa de enquadramento. Digamos que ele esteja numa alíquota de 8%, pois bem, a alíquota nesta mesma compra será de 8%. Então, é importante essa revisão dos fornecedores, porque vai haver essa variação. Alguém já poderia dizer, mas Anderson, uma mudança, Rafael, de arrendamento, locação, de uma hora para outra passa a incidir 28%, impacto gigantesco. Sim, pessoal, em todas as operações onerosas teremos esse impacto, mas óbvio, né? Alguns, pelas suas particularidades, justificaram a criação de regimes específicos. No caso, são os bens imóveis, tem uma redução, tem redutores sociais, reduções de alíquota de 70% e 50%, outras atividades como serviços financeiros, combustíveis, tem setores específicos que, pelas suas particularidades, às vezes até pela capilaridade dessas operações e uma mudança da origem para o destino, justificam uma mudança e um regime específico de tributação. Isso foi feito para todos os setores que estão na tela. Então, debruçando sobre a estrutura de cada um deles, existe uma sistemática aí específica, um pouco diferente desse regime geral. Agora, é importante também que, dado o impacto que teremos, há uma regra específica de reequilíbrio dos contratos administrativos. Tá? Se nós pudéssemos dar luz diante dessas mudanças a um primeiro tema fundamental, importantíssimo, é a revisão dos contratos. Tá? Como falamos em 2027, aqui nós temos vários preços que são compostos, por exemplo, por PIS e COFINS já nos contratos. Esta readequação ela é fundamental, porque haverá uma mudança, haverá um impacto. Aqui a gente pode referir já do crédito de uma empresa do lucro real adquirindo de lucro presumido ou do Simples em relação ao crédito de PIS e COFINS, por exemplo, que é uma mudança que impacta hoje beneficamente no preço e logo em seguida, em 2027, nós teremos uma mudança que pode onerar ainda mais haver uma mudança no equilíbrio contratual. Então, para o contrato administrativo tem regras específicas, né? A administração pública procederá de ofício quando ela verificar que há um benefício, né? Uma redução de carga, e a contratada poderá pleitear o restabelecimento do contrato mediante procedimento específico, procedimento administrativo específico. Então, se eu sou contratado, eu tenho que provocar o ente público. E, obviamente, entre privados, não existe uma regra específica, vale a regra de direito privado, então é fundamental a revisão de contratos nesse momento. Tudo que falamos sobre, aqui é importante destacar, né, além do Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus é mantida, o REID é mantido, talvez até numa percepção aqui podemos dizer que ele é ampliado, porque não contemplava antes ISS e ICMS, no IBS passa a ser contemplado. E tudo isso é mantido na nova sistemática com alguns, inclusive, incrementos, a criação de uma cesta básica nacional, esses
essas alíquotas reduzidas, que são chamados regimes diferenciados, e os regimes específicos que referi, inclusive, de imóveis. Mas, a cada 5 anos, haverá uma revisão dessa sistemática. Então, como assim, Anderson? Da seguinte forma, lá em 2030, né, nós vimos a transição, em 2030 vai se olhar a carga tributária, vai se verificar os percentuais de alíquota que chegamos já a partir da definição da CBS e o potencial do IBS, e vai se verificar se haverá necessidade de uma alíquota superior a 26,5% no somatório de IBS e CBS. Se for, eu posso reduzir, ou seja, ampliar os benefícios que foram concedidos nesses regimes diferenciados e favorecidos. Então, será encaminhado em 2031 ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar, e essa sistemática será ampliada. E o oposto também é válido, ou seja, será revisado também para ver se houve efetividade dessas políticas sociais e ambientais, por exemplo, um item que foi na cesta básica, se entenda que é o caso de ser excluído ou ser substituído. Tudo isso terá o potencial de ocorrer a cada 5 anos. A primeira, então, com base nos dados de 2030, faz a alteração em 2031, que passa a valer em 2032, e assim a cada 5 anos. Então, a principal mensagem é: estejamos atentos também a esses movimentos de impacto para, a cada 5 anos, ter esse espaço de interlocução com o Congresso Nacional. Saldo dos credores, alguém pode dizer, e Anderson, aqui, Rafael, estou com um saldo credor de ICMS, PIS e COFINS. Bom, os saldos credores, eles devem estar escriturados no momento da extinção, lá em 31 de dezembro, agora para PIS e COFINS, de 2026, e lá em 2032, 31 de dezembro de 2032, para o ICMS, e será permitida tanto a compensação com ICMS, IBS, ou mesmo a transferência ou ressarcimento, desde que devidamente escriturado. Tem um procedimento específico, mas há a hipótese de utilização. E o benefício de ICMS para aqueles incentivos do imposto que foram concedidos sob condição, ou seja, benefícios onerosos relativos ao imposto, eles serão preservados, inclusive com a possibilidade de reembolso durante o período de transição. Não entendi, Anderson. Muito simples. O ICMS, como eu referi, ele terá uma redução de 2029 a 2032. Se eu tenho um benefício oneroso, ou seja, foi condicionado à implementação de um determinado investimento, uma planta no Rio Grande do Sul que tinha um benefício de ICMS. Na medida em que eu vou reduzir o ICMS, eu estou reduzindo o benefício. Se eu cumprir a minha condição no contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado está deixando de cumprir uma parte, porque essa parte do ICMS que está assumindo, ele não está me devolvendo. Pois bem, aí há um fundo específico de compensação desse 10%, 20%, 30% e 40% até 2032 do ICMS. Esse processo de habilitação, ele passa por um procedimento administrativo e já tem um formulário disponível no Sistema de Gestão de Benefícios Fiscais, disponibilizado desde janeiro de 2026. Então, um ponto muito importante, especialmente porque esse fundo, obviamente, não vai contemplar todos os incentivos. Haverá, em algum momento, uma dificuldade no acesso a esse ressarcimento. Por fim, imposto seletivo. Todos acompanharam, né, o chamado imposto do pecado. Por quê? Porque visa a restringir a aquisição ou utilização de serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, mas tudo pode, teoricamente, se enquadrar nesse conceito de prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Então, o que é efetivamente cobrado são aqueles itens disciplinados, previstos, listados na Lei Complementar 214, que listou somente esse que vocês veem na tela, né?
e aqui talvez o que nos interesse mais seja bens minerais extraídos, que teve uma limitação de 0,25%. O imposto seletivo, ele não é cumulativo, ele é monofásico, ele incide uma única vez, não tem sistemática de crédito e débito, e não integra a base de cálculo, a sua própria base de cálculo, assim como a base de cálculo do IBS e da CBS. E aqui, quando a gente fala sobre esse tema da base de cálculo, como o Rafael colocou a questão da tendência da judicialização do limite de 1 megawatt ali em relação à incidência do IBS e da CBS, nós temos aqui um outro potencial de judicialização, já foi trazido por diversas soluções de consulta, uma intenção, mesmo com o princípio da transparência que vimos lá na frente, o objetivo de não ter mais tributação e incidência de tributo sobre ele mesmo, então o IBS e CBS não incidem sobre eles mesmos. Ainda assim, haver uma intenção de estados e municípios de incluírem durante a fase de transição o IBS e a CBS nas suas bases de cálculo, ou seja, do ISSQN e do IBS, o que pode gerar litígios judiciais também sobre essa matéria. Importante dizer que agora, né, durante a transição, nós teremos a convivência dos dois sistemas. Então, para fins de incidência do IBS e da CBS, PIS e COFINS não incidem na sua base de cálculo, tá? Por regra expressa da Constituição. Então, finalizando aqui, importante em relação a obrigações acessórias para 2026, é o devido enquadramento nos regimes. Há uma obrigação, inclusive, de pessoas físicas que sejam contribuintes do IBS e da CBS por conta dos imóveis se inscreverem. Elas não se tornam pessoas jurídicas, obviamente, mas tem uma inscrição. E a referência ao ato conjunto da Receita Federal do Comitê Gestor, que eu já havia referido, que não haverá aplicação de penalidades pela falta do registro dos campos do IBS e da CBS até o primeiro dia do quarto mês subsequente à edição dos regulamentos, que, como eu já havia referido, há uma perspectiva de serem editados ambos, né? A ideia é ter uma parte geral comum, na medida em que, como referi, o tributo ele tem as mesmas características IBS e CBS, uma parte comum que deve ser editada até o final do mês de fevereiro, tá? O que se estima a partir da instituição definitiva agora do Comitê Gestor responsável pelo IBS. Então, já tem subgrupos específicos do IBS, da CBS e do ISS na nota fiscal, tem classificação tributária específica que serão utilizadas, e um ponto muito importante aqui para finalizar, pessoal, muito importante. Nós estamos saindo de uma sistemática de apuração, onde a apuração era feita no final do período pelo contribuinte. E nós estamos migrando para um sistema de apuração unificada, tá? Já referi por CNPJ, né? Sem autonomia dos estabelecimentos, portanto, e assistida tanto do IBS quanto da CBS. Por quê? Porque haverá uma vinculação, e eu referi o split payment, é um dos motivadores, da nota, do pagamento a cada documento fiscal. Logo, o documento fiscal, por previsão específica da legislação, se tornará uma confissão de dívida passível de constituição do crédito tributário. Eu emiti a nota, eu estou confessando que eu devo aquele tributo. Tá? E essa visualização é automática pelo fisco, especialmente por conta do split payment, que é uma sistemática que vai vincular os pagamentos. Então, vejam, eu não preciso mais apuração. Final do período, não preciso. O fisco vai me informar, olha, eu estou aqui, estou te assistindo, estou no Big Brother aqui vendo que uma determinada operação você fez um tratamento diferente do previsto na legislação, já estou te informando, é isso mesmo que você quer fazer? Ele vai informar e logo seguir. Ou você sustenta, diz sim, eu não quero incluir o IBS e a CBS na base de cálculo do CMS do ISSQN. Ok, mas estou vendo, então fica ciente que a gente vai discutir logo em seguida. Vejam que muda a sistemática, tá?
Muito bom, né? Mais uma vez, uma neutralidade nas operações intermediárias e uma simplificação, não tenho mais sistemáticas distintas, não tenho mais ST, uma possibilidade de redução históricas de litígios no setor, tratamento de investimento com crédito amplo e restrito, mas muitos desafios, né? Eu destacaria aqui a questão da precificação nas operações, essa mudança de PIS e COFINS que sempre foi incluído no preço e passaremos a ter uma sistemática líquida de tributos. Poderíamos aprofundar aqui para derivativos também de operações financeiras, mas talvez isso fique, Dani, para presencial, porque vamos nos estender muito, e uma discussão sobre base de cálculo. MCP ainda tem muito a ser discutido, falamos ali sobre a questão da operação multilateral, que já tem a liquidação financeira como o local da operação, mas temos muitos temas ainda pela frente, provavelmente tenhamos novidades com o regulamento que vem logo em seguida. Rafael, eu te passo a palavra para falar agora sobre a Lei 15.270, tributação de altas rendas. Maravilha. Vamos lá, então, pessoal, mudar um pouquinho de tema agora, falar sobre imposto de renda, né? A gente teve, né, no final do ano passado, a aprovação da Lei 15.270, né? Havia uma discussão já há bastantes anos, né? A gente tinha um regime, né, em que a tributação da renda era concentrada na pessoa jurídica, né? E já se discutia há muito tempo a possibilidade de adotar o modelo mais usual, né, ao redor do mundo, que é bipartir isso, né? Você tributar tanto a renda no nível da pessoa jurídica quanto no momento da distribuição para os sócios, né? O que acabou se optando, né, o governo, né, porque a discussão de mudança de modelo, né, ela inicialmente envolvia a redução da alíquota do IRPJ, né? O que acabou não acontecendo. Tá? Então, aqui a gente, ao invés de uma reforma da renda propriamente dita, a gente teve a criação dessa figura da tributação sobre o dividendo e das altas rendas, né, como forma aí de compensação da isenção que o governo deu para as pessoas que têm um rendimento de até 5 mil, né, e gradativa para quem receba até 7 mil. Tá? Então, quando a gente olha para o regime, né, a gente tem 3 pilares importantes. Né? Um foi a isenção, né, para pessoas físicas com rendimentos até 5 mil, né? A criação, né, desse conceito de altas rendas. Né? Então, muita gente tem analisado, né, sobre a ótica de que o que teria ocorrido teria sido a imposição de tributação de dividendos, mas, na verdade, a gente tem aqui, da ótica e do sócio pessoa física, né, um conceito mais abrangente. Tá? Essencialmente, aqueles que vão estar sujeitos, né, à tributação, né, são as pessoas que, somados todos os rendimentos, né, batam a partir de 600 mil. Né? E aí, com exceção de alguns itens incentivados que foram excluídos, né, você vai olhar para toda a fonte de rendimento, né, do sócio. Né? Então, seja salário, rendimento de aplicação financeira, dividendo, etc. E aí você chegou ao patamar mínimo de 600 mil, você vai ter que apurar se pagou 10% sobre aquele composto. Né? Então, até dentro de uma ótica de planejamento, né, como o sistema ele é de vasos comunicantes, né, até eventualmente ter uma fonte de rendimento que seja superior a 10%, pode nem ser desfavorável dentro de uma composição de portfólio, porque o excesso, né, do que foi tributado em um determinado rendimento vai poder compensar o 10% sobre dividendos. Tá? E aí o terceiro pilar, né, dessa reforma é a própria tributação antecipada da distribuição do dividendo, né, a retenção, né, de tudo que for pago no mês que ultrapassar 50 mil. Tá? Então, e aqui é por CNPJ. Né? Então, isso leva, né,
já há diversas discussões aí, caso a caso, né? Será que faz sentido, né, eu ter uma holding, né? A holding permitiria o diferimento, né, enquanto não subisse para o sócio pessoa física. Mas será que se eu tirar a holding, eu consigo, de alguma forma, evitar a retenção? Então, cada estrutura aqui, agora, ela requer aqui um olhar com cuidado, né, tomando como base aí as novas regras. André, se você puder passar para o próximo, por favor. Claro. Bom, então aqui, em resumo, né, todo valor de dividendos, né, que ultrapasse 50 mil no mês está sujeito à retenção de 10%. Né? Essa é uma retenção que ela só se aplica quando o sócio é uma pessoa física ou um residente no exterior. Tá? Pagamento de dividendos para outras PJs brasileiras ou para fundos de investimento permanecem com a tributação diferida. Tá? Então, aqui, novamente, né, subir o dividendo para uma holding, né, enquanto o dinheiro ficar no nível da holding, você não teria tributação. Tá? E o grande, acho que, ponto de discussão que a gente teve também no final do ano e que leva a alguns planejamentos são os lucros acumulados. Tá? Então, quando o legislador, né, olhou para esse tema, né, ao invés de simplesmente ter dado uma isenção para os lucros apurados até 2025, né, criou-se ali alguns requisitos, né, dentre esses, né, que você tivesse o ato societário, né, distribuindo o resultado até 2025, né, e que você tivesse ali uma data limite, né, de pagamento desses resultados até 2028. Né? E aí, assim, isso gerou uma série de discussões, né, porque, como regra, né, a regra fiscal, ela, de certa forma, está em desalinho com a prática, seja ela contábil e com a própria lei das SA, né, porque quando você olha a sistemática da lei das SA, você tem uma previsão ali de pagamento dos dividendos em 60 dias, né, um prazo prescricional da ação, dos direitos dos sócios entrarem com a ação pleiteando dividendos de 2 anos. Então, a sistemática fiscal ela veio em desalinho, né, com o que a gente tem de regra e de prática. Né? A própria questão do fechamento do resultado de 2025, né, porque o ato societário tinha que ser editado até 31/12, a gente sabe que 31/12 ninguém tem o resultado fechado. Né? Então, até a questão do 25 ela foi algo complexo para se lidar. Né? O que a gente orientou aqui, e acabou sendo uma tendência, né, é que as empresas fizessem a declaração do dividendo, né, uma previsão mais genérica para pagamento até 2028, né, e aí agora, né, pós virada de ano, né, a gente está analisando como equacionar, que tipo de planejamento a gente pode se beneficiar desse saldo de lucro, né, que está declarado. Né? Então, como eu vou falar um pouquinho mais à frente, a gente tem algumas possibilidades de operação financeira, alguns temas que têm sido discutidos, mas agora a gente acha que vai aquecer um pouco, né, esse tipo de estrutura, olhando para o saldo, né, que já está distribuído, né, já virou um passivo, né, olhar um pouco para isso e entender o que a gente consegue fazer. Ana, você passa para mim, por favor? Bom, dentro dessa sistemática, né, um ponto importante, né, é que o governo, ele, para tentar justificar, né, de que não estaria ocorrendo um aumento de carga, né, ele criou um redutor, né, ou também uma outra forma de ver, né, um teto máximo, né, da tributação que poderia ocorrer quando você soma o imposto pago pela empresa e o imposto pago pelo sócio. Tá? Então, o que isso significa na prática? Né?
companhia pagadora de dividendos, ela vai ter que apurar a alíquota efetiva dela, né, de imposto de renda, e aí a gente vai somar com os 10% devido pelo sócio. Se esse valor ultrapassar 34%, o sócio, né, pessoa física ou estrangeira, vai fazer jus aí a uma restituição. Tá? Como esse cálculo é feito? Né? A partir do lucro contábil, tá? E do lucro contábil sem qualquer ajuste. Né? Então, esse já é um primeiro ponto que a gente já sabe, né, que quando você olha para a contabilidade das empresas, né, ali já tem uma previsão de uma série de receitas, provisões e despesas que não deveriam ter impacto fiscal. E não por uma benesse do legislador, simplesmente porque elas não se amoldam ao conceito de renda realizada, não poderiam ter feito na base do imposto de renda, também não constituem uma despesa efetiva. Então, assim, essa sistemática, por si só, ela já está também em desalinho. Tá? Então, a gente vai chegar no limite do registro de um impairment, né, que é algo sem efeito fiscal, pode determinar se faz sentido ou não você aumentar o valor de dividendos de um ano, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é uma sistemática que tornou o processo bastante complexo, tá? E acaba penalizando, né, empresas que usufruem de benefícios fiscais, tá? Benefícios, por exemplo, como o Sudene, né? O que se espera na prática, né, que eventualmente, se a gente for pensar aqui, né, empresas com saldo de prejuízo fiscal, por exemplo, elas nunca vão ter uma alíquota efetiva, né, alta, né? Virtualmente, a gente transformou esse prejuízo fiscal em pó, né, quando você olha a integração do imposto pessoa física e jurídica. Né? Então, uma quebra total de isonomia entre as empresas. Tá? Quando a gente olha... Pode ir, por favor. Tá certo. Quando a gente olha para as tendências, né, o que a gente mais tem discutido com clientes, que a gente mais tem visto de mercado, né? É que a gente agora vai ter uma sofisticação maior quando pensar nas estruturas para remuneração dos sócios. Tá? A gente vivia numa realidade muito específica, tá? Em que pagamento de dividendos não estava tributado, inclusive para, por exemplo, sócios estrangeiros em paraísos fiscais. Tá? Então, da ótica Brasil, se tornava muito irrelevante, né, a jurisdição em que você tinha o seu sócio, tá? Quando olhava também para interno, né, tanto fazia, né, se fosse uma pessoa jurídica, se fosse a pessoa física, da ótica de dividendos, né? E agora a gente vai ter que olhar para essas estruturas, né, com uma atenção maior, né? Então, um grande exercício, né, que a gente tem feito é tentar criar canais, né, de distribuição de recursos aos sócios que não necessariamente sejam o próprio dividendo. Tá? Então, assim, uma saída, e a que mais tem sido discutida, né, é a criação de canais, né, de dívida, né, seja para projetos novos, né, em que você tem liberdade, né, para escolher, né, a forma como você vai transferir o recurso para os seus SPEs, por exemplo. Você pode, já na largada, já ter parte dívida, parte equity, né? E aí a grande vantagem disso é que, quando você olha para uma operação financeira, né, a gente estaria falando aqui de uma despesa de juros que é dedutível a 34, tá, para os optantes do lucro real, e tributada eventualmente a 15, né, no nível do sócio. Então, você tem esse ganho dessa arbitragem, né? Você tem também uma vantagem que a operação de dívida, né, independente da existência de lucro ou não, você tem o canal de distribuição de juros, né, que aí, por ser uma despesa, você independe do lucro. Tá? Então, estruturas com dívida, né, elas se tornam cada vez mais necessárias. Né? Quando a gente olha para esse saldo, né, muitas empresas declararam dividendo, ficaram com um saldo grande ali de passivo com sócio, né?
Então, assim, o que a gente tem trabalhado em cima disso, tá? Eventualmente, utilização desse saldo, tá? Para integralização, né, de um valor mobiliário, né, seja um CRI, um CRA, né, conversão em mútuo, em debênture, ou até mesmo, tá, a gente tem trabalhado também algumas operações com bancos, tá? Então, a operação que no mercado aí se denomina operação vinculada, né, em que o banco, né, ele concede o empréstimo para a empresa, né, a empresa usa o caixa, distribui o dividendo, né, imediatamente, então cumpre o prazo de 2028, se salvaguarda da isenção, e ato contínuo, esse dinheiro que chegou na mão do sócio pessoa física, né, ele é utilizado para adquirir, né, um investimento financeiro no próprio banco concessor do crédito, tá? E as operações são vinculadas entre si. E aí, por essa razão, né, você acaba tendo uma sincronia entre quanto a empresa paga de juros e quanto o acionista é remunerado nesse papel, tá? Então, você tem aí uma forma de transferência de rendimento para o sócio, né, ao longo do tempo, que não passa mais pelo dividendo, e com a vantagem da dedutibilidade, né, de 34, quanto a tributação dos juros a 15. Tá? Então, novamente, aqui, estruturas com sofisticação. Tá? Uma outra alternativa que a gente tem discutido muito, ela é até baseada no que a gente vê muito, por exemplo, no modelo americano. Então, o modelo americano, ele tem dois, que também nos Estados Unidos há uma tributação alta, tá, sobre dividendos. Então, ele é um modelo que pensa muito na recompra de ações, tá, como forma alternativa ao pagamento de dividendos. Tá? Então, o que poderia ser feito? Né? Por exemplo, esse saldo de dividendo distribuído, né, ser utilizado para integralizar uma classe de ações preferenciais, tá? Resgatáveis, né? Então, ao invés de você distribuir dividendo, você resgata, né, essa ação preferencial, tá? E aí, dentro do limite do custo, você não tributaria, tá? Então, essa também é uma forma, tá? E quando você olha para o modelo americano, né, lá, empresas abertas, né? O acionista ele até prefere que haja, né, uma distribuição menor de dividendo, né, para que ele capture o valor ali pela apreciação da ação e nem tanto pela distribuição de dividendos. Então, essa é uma tendência também, né, que a gente vê que pode tomar tração aqui no mercado brasileiro também. Tá? Uso de fundos de investimento na largada também torna-se, né, uma opção a ser considerada. Tá? Então, assim, vejam que a gente tem aí uma gama, né, de opções e de estruturas que passam a ter sua análise aí um pouco obrigatória, tá? Pensando num modelo novo que ele é mais complexo, mais sofisticado, requer mais planejamento. Tá? E aí, de novo, né, aqui quando a gente olha para os projetos, né, que estão no lucro presumido, né, aí quase todas essas alternativas, né, que eu mencionei, elas perdem atratividade, né, porque o lucro presumido você não se aproveita tanto da despesa, embora para fins de determinação da alíquota efetiva, né, você ter a despesa de juros e reduzir sua margem, né, ela seja considerada. Tá? Então, eu acho que aqui, presas no presumido, né, a gente tem uma menor margem de planejamento. Tá? Então, de novo, vale a pena, sim, a gente botar os números, sentar na prancheta, testar se o presumido ainda é menor, ou, eventualmente, olhar, né, no nível do sócio, buscar o diferimento, né, pelo menos por meio do veículo, né, que investe nas empresas do presumido. Então, quer seja usando o fundo de investimento, quer seja com uma holding do próprio sócio. Tá? Enfim. Quando a gente olha para acionista estrangeiro, tá, a gente também tem uma tese interessante para tentar
afastar a tributação nos países em que tem tratado com o Brasil, tá? Existiram alguns casos, quando o Brasil voltou à tributação sobre dividendos em 93, né? Ocorreu algo interessante, né? Porque a legislação da época ela reintroduziu a tributação sobre dividendos, durou muito pouco, tá? Esse sistema. E o que o legislador fez, né? Como para os contribuintes brasileiros, né, tinha que se respeitar o princípio da anterioridade anual, né? A lei ela foi editada, né, prevendo a tributação imediata dos estrangeiros em 93 e a tributação dos brasileiros a partir de 94. Tá? E aí a gente teve alguns casos, né, em que essa tributação foi questionada com base no artigo de não discriminação dos tratados, tá? Sob, né, o argumento de que um beneficiário de um tratado não poderia estar sujeito a um tratamento pior do que um residente, né? E a posição do STJ foi favorável aos contribuintes. Tá? Então, hoje, a jurisprudência que a gente tem, embora de uma legislação anterior, ela é favorável à aplicação da cláusula de não discriminação para esse tipo de situação. Tá? E aí, como hoje você tem um sistema em que as PJs brasileiras não seriam tributadas, tá? A tese é questionar essa aplicação quando o beneficiário é uma PJ, né, situada num país com tratado. Então, aqui também uma tese interessante, a gente recomenda a todo mundo que eventualmente tenha sócios estrangeiros a olhar isso com um pouco mais de atenção. Antes podemos seguir. Bom, acho que olhando aqui também para temas que, embora não se tratem propriamente dito da reforma, né, são muito relevantes, né? A gente teve a lei complementar agora aprovada no final do ano, né, em que essencialmente por conta, né, dessa questão do governo, né, de buscar receita nova, né, houve um corte aí de 10%, né, em relação a quase todos os incentivos fiscais do governo federal. Tá? Então, aqui não só para imposto de renda, tá? Mas os demais tributos, né? O governo federal aprovou esse corte, né, de 10%, que a depender de cada benefício ele vai se materializar de uma forma distinta. Né? Então, por exemplo, no caso do presumido, né, ele representa um aumento de 10% do coeficiente, né, de presunção do lucro para as receitas anuais que ultrapassarem 5 milhões. Tá? Para outros casos, né, em que você tem, por exemplo, uma isenção, né, você vai ter aí a volta de 10% da alíquota. Então, a depender do benefício, né, a forma aí, de implementação desse corte pode variar. Né? Acho que aqui, pensando na geração eólica, solar e projetos de GD, né, a gente sabe que a maior parte dos projetos é beneficiado pelo lucro presumido. Tá? Então, tem essa é uma mudança que, né, afeta diretamente aí o retorno dos projetos. Tá? E a gente tem trabalhado aqui muito fortemente numa tese, tá, para tentar afastar a aplicação dessa lei, que basicamente se fundamenta no quê? Né? No entendimento de que o lucro presumido não é um incentivo fiscal, tá? Ele não deveria ser visto como um incentivo fiscal, mas sim como um regime de tributação. Tá? Então, quando você olha para a sistemática do lucro presumido, né, você tem a adoção das mesmas alíquotas de IR/ICS. Né? A única coisa que ele prevê ali é uma forma simplificada, né, de se chegar na base de cálculo, né? E que é uma base de cálculo que é um lucro, embora presumido, ele é um lucro. Né? Então, aqui a gente está muito mais falando de um regime, né, do que de um incentivo fiscal. E algo que, inclusive, confirma isso, né, que o próprio governo federal nunca considerou o lucro presumido, né, dentro dos incentivos fiscais. Né? Então, o que a gente está tendo agora, né, é uma tentativa de equiparação, né, do lucro presumido a um incentivo fiscal, né,
para que haja esse corte, tá? Então, isso é algo que pode ser discutido. A gente já tem notícia de algumas liminares, tá, que foram deferidas favoravelmente, tá? Então, aqui, o que se espera, né, é que haja uma ampla judicialização do tema, tá? Então, para todos aqueles, né, que tenham o regime de apuração do lucro presumido, né, dentro dos seus projetos, a gente recomenda, sim, que olhe, né, com a possibilidade de judicialização, é a tendência, né, que a gente veja aí acontecer nos próximos meses. Tá? Um outro ponto importante, né, para quem, por exemplo, está localizado em áreas da Sudão-Sudene, tá? É uma análise sobre a aplicabilidade ou não também da lei para o caso prático, tá? Porque o legislador, né, ele prevê claramente, tá, que benefícios que têm condições onerosas, tá, em projetos que já tenham sido aprovados até dezembro de 2025, né, eles estão fora, né, da redução do incentivo. Tá? Então, para aqueles projetos que, né, já estão em andamento, já foram aprovados, em tese nada impacta. Tá? O que a gente tem visto na prática? Tá? A gente sabe que muitos pedidos de renovação do Sudão-Sudene, né, por modernização ou ampliação, né, o prazo de análise, né, ele está cada vez mais extenso, né, porém, né, a gente tem notícia aí de clientes, de pessoas do mercado que 30/12, né, houve uma grande análise com não deferimento, tá, de diversos pleitos por questões formais, tá, o que empurra, né, o pedido de reconsideração para 2026. Tá? Então, a gente tem aí, principalmente no caso de modernização e ampliação, tá, um canal também para discutir juridicamente, a depender do caso. Tá? Inclusive porque são projetos que eles já foram implementados, né? Então a gente está falando só de modernização, enfim. Então aqui também a área de Sudão-Sudene é importante aqui ter uma análise caso a caso, entender se o benefício está dentro ou fora da regra, né? Para aqueles casos que tenham pedido de modernização, né, ou de ampliação, né, deferidos ou não deferidos, a gente tem aqui também um caminho para analisar. Tá? Então, acho que esse é um panorama, tá, geral das mudanças que a gente teve aqui, que podem impactar vocês. Tá? É um período, né, que a gente tem dito, né, bem desafiador, né, para as áreas tributárias das empresas, né, porque a gente tem essa grande mudança, né, dos tributos sobre consumo, né, que demandam não só, né, uma mera não é uma simples alteração tributária, né, assim, quando a gente pensa todas as adequações da arquitetura sistêmica, novas emissões de nota, e ainda com o desafio da implementação está acontecendo, e a gente, né, ainda tem regulamento, notas técnicas sendo editadas todos os dias, né? Então, a gente tem esse grande desafio, né, da ótica da tributação do consumo e, ao mesmo tempo, tudo isso que vai acontecendo também para imposto de renda e para os outros tributos que geram desafios de reanálise da estrutura. Tá? Então, imaginamos como o dia dos senhores não deve estar bastante agitado, preocupados com isso. Então, acho que esse é um panorama. Acho que a ideia aqui é trazer alguns temas, algumas estruturas para, né, vocês pensarem a adequação para vocês. E acho que esse foi um pouco o nosso recado. Aí, Anderson, passo a palavra contigo. E estamos à disposição se tiverem aqui algum questionamento, alguma pergunta sobre qualquer dos temas aí que a gente passou. Obrigado.
Obrigado, Rafael. Eu já repasso de imediato a Daniela e a Juliana. A gente fica à disposição, então, Daniela e Juliana, para esclarecimentos de dúvidas, enfim, comentários. Eu acho que é um espaço rico aqui para debate sobre pontos que sejam sensíveis ao setor. Bom, em primeiro lugar, só quero reforçar aqui o agradecimento. Acho que a provocação feita pela gestão ela veio em excelente hora e o aceite de vocês melhor ainda, porque começar essa discussão agora no início do ano, eu acho que ela vai ser muito produtiva, temos muita caminhada aí pela frente. Enquanto empresários, porque vou dizer que aqui o sindicato ele é formado por mais ou menos 100 empresas brasileiras, algumas não brasileiras, vi até que a MDC está aqui, uma empresa belga que está, começou a trabalhar, a contribuir aqui com o Centro de Energia logo depois das enchentes e segue aí. Ficamos felizes de ver esse interesse, né, que vai além das fronteiras do Rio Grande, bem além das fronteiras do Rio Grande do Sul. E eu vou dizer para vocês que esse tema hoje ele bate muito com um grupo de trabalho que nós formamos o ano passado aqui no sindicato, tá? Nós montamos aliás, até vou voltar um pouquinho atrás para todos entenderem. Logo depois das enchentes de 2024, nós montamos aqui uma discussão sobre como que as energias poderiam contribuir aí na reconstrução, principalmente não só para fornecer segurança de energia, né, não só com esse olhar de fornecimento de energia, mas com um olhar também de investimentos, né, médio e longo prazo também. E numa passada rápida aí na diretoria, nós vimos que um ponto muito importante e totalmente tributário que impede o Rio Grande do Sul, impede não, mas na verdade que ele gera uma diferença muito grande do estado do Rio Grande do Sul e da metade daqui da região sul em relação a outras unidades da federação, é o Fundo Constitucional, né? Ali a gente fala de taxas que querendo ou não, carregam investimentos para outras regiões, né? Então, ali nós, com um olhar naquele momento, né, de falar em reconstrução e falar de efeitos que podem vir a ocorrer de eventos climáticos extremos, né, a gente deveria ter um pouco mais de alinhamento com outras unidades da federação, com outras regiões, né? Porque, no primeiro momento, o Fundo Constitucional tinha um olhar para o Nordeste, em função muito de falta d'água, aí depois acabou indo para o Norte, em função de preservação, mas quando desce para o Centro-Oeste, quando pega em regiões, inclusive, do Sudeste, né, a gente vê aí uma perda de competitividade muito grande para o Estado, né? Então, nessas conversas que nós tivemos aqui, alinhadas com secretarias, alinhadas com Casa Civil, com a Federação da Indústria, com outras federações, né? Na oportunidade, a gente levou até o pleito, o questionamento para outras federações, além da Federação da Indústria, que é a nossa mãe, né? Federação do Agro, Federação de Municípios, Federação de Comércio, né? Então, muitos entenderam ali que a pauta realmente, ela traz uma diferença muito grande de investimento. E, mais recentemente, o ano passado, então, quando a gente viu assim, olha, o Fundo Constitucional não é algo inatingível, a gente sabe como é difícil, mas não é impossível de acontecer, né? Então, continuamos aí, o governo do Estado entrou na pauta, a Federação das Indústrias, no ano passado, abriu toda a discussão da agenda legislativa em Brasília, levou como a pauta principal, né, Fundo Constitucional. Tudo a seu tempo está sendo discutido, né? Mas, em paralelo, que outras condições tributárias, né, a gente poderia ter aqui no Rio Grande do Sul, independente de reforma, que pudesse promover um pouco mais de segurança de investimento. E aí, nos unindo aí à frente parlamentar que tem aqui no Rio Grande do Sul, pró-renováveis, de novo, né, somando aí com pares muito ali da Federação das Indústrias, nós começamos a discutir aqui alguns tipos de isenção de impostos. Importação em região de fronteira, cidades irmãs, enfim, né, muito para importação, porque nós perdemos toda a indústria nos últimos anos aqui do Rio Grande do Sul sem conexão, né, a indústria acabou se localizando Santa Catarina para cima, né, e
E o que nós poderíamos fazer aqui? Só que agora, hoje, a situação que nós temos ainda é de muita insegurança, né? Tem muitas mudanças pela frente, a gente tem que sentar, tem que se debruçar um pouco mais, mas isso é um olhar de setor, né? E é uma grande missão do Sinergia. Voltando, né? Todos nós somos empresários, todos estamos olhando, inclusive na distribuição de lucros aqui, mas como setor, o que a gente pode fazer? Eu vou dizer que essa é uma grande pergunta. E aí, queria, inclusive, apresentar, porque nós já temos hoje esse GT de Planejamento Energético do Estado, que ele não se resume a um ou outro tipo de fonte, né? Então, são todas as fontes que a gente quer colocar nesse pacote de benefícios tributários, né? E nós fomos muito, no primeiro momento, com esse olhar de zonas de fronteira, importação, isenção de importação em zonas de fronteira. Aí, o ano passado, enfim, mudou a legislação também, se eu não me engano, já não tem mais IPI em zonas de fronteira. Então, cidades irmãs tem uma regulamentação específica aqui que poderia trazer um benefício muito grande para o Rio Grande do Sul, porque as outras cidades irmãs que tem ao longo do Brasil não têm o mesmo potencial de geração de energia do que nós temos aqui no estado. Enfim, eu acho que toda essa fala é só para mostrar assim como, enquanto entidade, nós estamos nos estudando, nos posicionando, conversando, somando e abrindo outras discussões que não somente as técnicas, né? Porque eu acho que nós somos muito conhecidos aqui por promover estudos para trazer um pouco mais de segurança de investimento no Rio Grande do Sul, estudos ambientais, estudos técnicos, mas nós estamos, sim, trabalhando sobre essa pauta aí de benefícios de tributações. Muito bom, Daniela. Posso começar aqui, Rafael, fazendo um comentário rápido. Primeiro, parabéns a vocês pela posição, né, mais ampla do que meramente setorial, pensando no desenvolvimento do Estado. Eu provocaria no seguinte sentido: o grande incentivador dessa realocação de investimentos no Brasil em regiões que não eram as mais propícias era justamente o incentivo fiscal. O incentivo fiscal foi um grande atrativo de Norte e Nordeste, e alguns permanecem, mas outros, uma grande e uma significativa parte desses incentivos, eles deixam de existir, Daniel. Então, vai haver naturalmente uma realocação de investimentos, e a gente tem tratado com clientes sobre isso já, uma fábrica que foi para o Norte e Nordeste, que, por exemplo, não tenha mais o incentivo de ICMS, como é que ela já estava pensando na ampliação, mas, opa, essa segunda fábrica eu não vou fazer aqui, porque a ausência do incentivo de ICMS não cobre o meu custo logístico, então eu preciso voltar para perto da minha matéria-prima, para perto do meu mercado consumidor. Então, nós veremos no Brasil, ao longo dos próximos 10 anos, uma realocação de investimentos, que é o ponto de vocês. Tá, mas como é que eu trago? Só que aí a minha observação não vai ser com o mesmo modelo. E aqui eu não estou dizendo que o fundo não seja bom, tá? Mas o Rafael acabou de falar de Sudan e Sudene, como está sendo minado esse Sudan e Sudene. Está sendo tirado uma parcela, está sendo retirado um incentivo. Vai se dar, na minha ótica, fundamentalmente por infraestrutura. Então, aqui, e a gente está vendo um investimento muito forte de Santa Catarina e outros estados em uma infraestrutura que seja muito receptiva ao investimento. Então, uma mudança de mindset importante. Eu acho que esta mudança, eu vejo aqui o Cleovani da Secretaria da Fazenda, que a Secretaria da Fazenda tem feito, Secretaria do Desenvolvimento, que você referiu, a criação do InvestRS é um pilar importante nesse processo, mas nós temos que profissionalizar e ampliar essa sistemática, né? Tem que ter um padrão, assim como Santa Catarina tem, sentar com investidores já com plano de negócio, um mapeamento, eu preciso de um investimento tal, o que você precisa? É porto, então deixa que eu vou, você vai ter uma área reservada no porto tal, eu vou fazer a rodovia. Então, esse planejamento de longo prazo ele é fundamental. Eu acho que aí a participação de vocês é muito, muito importante. Mas quando a gente olha sobre o ponto de vista de reforma, é justamente esse jogo que acaba. O jogo do incentivo, ele se encerra. Então, é importante nós sabermos como tratar nesse novo mundo, né?
Pessoal, fiquem à vontade para perguntas, não levantando a mão ou abrindo o microfone ali diretamente. Se eu puder só fazer mais uma perguntinha, isso daí a gente está falando de benefícios que vão começar a cair. E o que acontece com os fundos que ainda possuem recursos, né? Alguns fundos regionais, por exemplo, que ainda possuem recursos e que eles não foram utilizados. A gente pode... vai mudar alguma coisa nessa reforma? Podemos continuar pleiteando? Os fundos regionais que você fala são o Sudã e Sudene, isso? Eu vou dizer até a Eletrobras tem, né? Hoje já não... Assim, aqui a gente volta ao tema, assim, o que nós teríamos, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos uma mudança da forma de repartição do bolo da arrecadação entre os entes federados. Então, tem um fundo de compensação das perdas muito mais na ótica do poder público do que sob a ótica do contribuinte. Na ótica do contribuinte é aquele que investiu na fábrica no Nordeste ou investiu numa fábrica no Rio Grande do Sul, tinha uma perspectiva de usar esse incentivo até 2032, usou isso para o seu investimento, ele terá um fundo que vai devolver a parte que o tributo não puder ser compensado. Então, ele recebe desse fundo. O Estado, que perder a arrecadação por conta da mudança da sistemática ou município, ele tem precificado já a arrecadação dele, e ao longo do tempo, se ele perder, tiver uma arrecadação inferior, ele é ressarcido. Então, é muito mais uma ótica de poder público e incentivo condicionado. O investidor aqui, Daniela, mais uma vez, tributos sobre consumo são modificados. Agora, quando a gente está falando de fundos constitucionais, Sudene ou outros fundos, eles não são afetados por essa reforma do consumo. Não sei, Rafa, se você quer complementar com algum ponto. Não, acho que é isso. Você colocou o tema já super bem. Agora, em precificação, em contratos, como é que hoje PIS e COFINS, que são incluídos no preço da energia que eu vendo que saem da base, a nova sistemática de venda é preço líquido, vem IBS e CBS que são cobrados por fora, qual é o valor que eu vou cobrar se o PIS e COFINS foram extintos? Quem é que paga os 28 que vem na fatura? Eu vou arcar ou o meu cliente vai pagar, sendo que eu já tinha um contrato GD, que eu tenho um arrendamento que eu não precifiquei ao longo do tempo? Estas discussões serão muito importantes para o setor. Então, sob o ponto de vista contratual, sob o ponto de vista de definição de preço, estruturas societárias, tudo isso traz uma modificação muito, muito relevante para o setor, muito relevante a partir de agora. E eu olharia com muito cuidado, especialmente saldos credores aqui de PIS e COFINS, né? O levantamento desse crédito, eu sei que todos fazem regularmente isso, mas uma especial atenção em 2026 agora, por conta da mudança. E aí o Cleovani, com certeza, vai também dizer que em 2032 ali é importante para o ICMS, né, Cleovani? Está tudo registrado ali. Não sei se mais alguém tem alguma consideração, pessoal. Perguntas, considerações, comentários da secretaria também, né? Temos mais uns minutinhos aqui, se houver interesse, né, em alguma colocação. Ju, tem alguém... Pigato, por favor, fala. Depois eu vou fazer só um comentário em relação ao Fudopay. Bom dia, excelente apresentação, Anderson e Rafael. Sem dúvida, a gente vai ter que ser bastante criativos para frente, fazer muita conta,
né, comparar cenários, mas uma pergunta que eu faço para vocês é se nessas alterações de cenário que a gente vem até que fazer, se o custo de transação também não vai ser muito elevado. A gente vai ter que levar isso naturalmente em consideração na opção do regime tributário que a gente vai escolher para a gente, mas acredito que os custos de transação, junta, a estruturação de negócios, isso venha impactar bastante e num determinado momento isso acaba virando CAPEX, e não OPEX, né? Então, isso é uma situação que, vis-à-vis aí as taxas de juros que a gente está praticando no Brasil, isso acaba impactando significativamente o resultado do que a gente vai ter no aspecto tributário. Ou seja, a turma não está sendo fácil, né? Tem alguns requintes de crueldade na estruturação toda da matéria tributária, mas é só se quando a gente fizer essas simulações todas, na verdade, a gente também, acredito que vocês venham ajudar a gente no aspecto do custo de transação, né? Não, exato. Bom ponto, Ricardo. E acho que aqui pegando, por exemplo, um recorte, né, da minha fala, né, de você estruturar o projeto, por exemplo, por meio de dívida, né, pensando ou pegar o saldo de lucro acumulado, transformar em dívida, pensando eventualmente até uma mudança do projeto de lucro presumido para o real, ou enfim, tentando avaliar, né? A gente sabe que não é só, por exemplo, o imposto de renda que afeta, né? A gente tem a questão do IOF, né, por exemplo, né? Então, o que a gente tem, né, discutido muito nisso, né? Quando você tem aí um atuante que é um sócio pessoa física, né, esse é um tema mais fácil de lidar, porque você não tem o IOF quando quem empresta é pessoa física. Mas se a gente tiver uma outra situação, tá, a gente tem alguns instrumentos, tá, por exemplo, que poderiam evitar o custo do IOF como uma nota comercial, tá? Então, assim, a gente tem estruturas, tá, que a gente tem debatido, tá? Então, acho que ponto 1 é IOF, e aí a forma como a gente vai implementar, né, gera aí uma atenção especial. Acho que quando a gente tem a participação dos bancos, né, eventualmente, por exemplo, naquela operação vinculada, né, você tem um custo embutido, tá, da transação, né, do banco, seja pela uma diferença ali do spread, seja pelo FII da estruturação. Então, acho que sim, quanto mais a gente sofistica, né, eu acho que você vai gerando aí outros custos, tá, e outros pontos ali que a gente tem que refletir sobre também, tá? Então, não é só, acho que aí um imposto de renda, né, mas também aí o IOF e os outros custos de transação podem sim aparecer, né, e ter um papel aí na definição. Não sei se te respondi por completo o seu questionamento, mas eu diria, assim, de forma geral, que Respondeu. sim, quanto mais... eu acho que a mensagem é quanto mais sofistica a estrutura, Mais né, mais encarece. outros custos. Exato, sem dúvida. Tem uma busca, né, Ricardo, que na verdade existem vários temas juntos, né? E quando a gente fez iniciou a reforma lá com a Emenda Constitucional 132, tinham duas outras reformas matriculadas, né? A reforma do consumo, eu te diria o seguinte: nós vamos piorar muito, porque teremos os dois sistemas convivendo, né? Como é que eu vou ter o preço ali sem PIS e COFINS, daí depois eu incluo? Quer dizer, exatamente, o diagnóstico é preciso, tem um problema ali, um custo de transação na transição, e depois, teoricamente, ele é simplificado e facilita a vida. Então, aqui eu tenho uma jornada bem difícil no início, mas que me leva, né, pelo menos na narrativa, a um momento melhor. Só que ao lado disso, nós temos, ao invés de vir uma reforma da renda, como bem disse o Rafael, veio uma tributação de altas rendas para fazer frente a um déficit fiscal. E logo em seguida, uma redução de incentivo para fazer frente ao déficit fiscal. Então, nós temos uma sequência de outras medidas que a gente não sabe onde para.
porque, de acordo com o déficit fiscal, talvez nós tenhamos outras ainda. Então, cria uma estrutura que daqui a pouco vem uma outra medida e eu tenho que reformular a estrutura. Então, eu só dividiria em 2 momentos, porque foi matriculado lá atrás uma reforma da renda, que não veio a tributação de altas rendas, e uma reforma da folha, que teoricamente era para trazer aí, Daniela, uma maior competitividade para o sistema produtivo nacional. O que a gente viu paramos, como ocorre normalmente, na parte que beneficia o fisco. A hora que vem, tá, mas e agora reduz a tributação sobre a folha e reduz a tributação sobre a renda? A parte da redução, como bem disse o Rafael, não veio. Então, assim, concordo plenamente, pelo menos na parte do consumo se vê um horizonte pela frente. Agora, na renda e na folha, nós ainda teremos que batalhar, especialmente junto do Congresso Nacional, para que as modificações benéficas do sistema produtivo ocorram de fato. E só complementando, o que um pouco eu acho também assustador é o poder, não vou chamar de discricionário do fisco, né, mas que com certeza nós, empresários, vamos errar. E a penalização, ela vem sem dó nem piedade. Então, o cuidado que tem que se ter é muito grande, porque o período de transição agora entre 27 e 33 vai ser um problema sério, tá? Porque é entre o CBS e ICBS. A questão do imposto de renda, idem. E a certeza de que nós vamos errar e a forma com que vem a penalização, que ela vem dura, rígida, com base em juros e tudo isso. Olha, é um período de, eu acho que, inclusive, lamentavelmente, de desestímulo aos novos negócios. Mas, pontos de vista. Bom, Ju, depois a gente, acho que vai ser importante fazer um fechamento aqui. Foi muito importante essa manhã, muito obrigado, tá? Anderson, Rafael e Ju, por ter proporcionado, todos que estão aqui contribuindo, participando dessa discussão. E eu imagino que aqui a gente já tem até um início de conversa que a gente gostaria de fazer com a Secretaria da Fazenda, né? Que é justamente sobre o respeito a toda essa mudança que nós estamos tendo, tributária a nível Brasil, mas o olhar que a gente sabe que cada estado ainda tem e pode fazer, né? Nós estamos discutindo aqui internamente no sindicato um Fundopem para energias renováveis, tá? E um Fundopem para energias, e muito voltado principalmente a esse período de transição do sistema tributário, né, nacional, mas com um olhar de trazer uma segurança muito para o Rio Grande do Sul, mas que vai contribuir também para uma visão nacional. Hoje a gente está vendo a situação que o Rio Grande do Sul passou, né, de ficar sem margem de conexão. Ela está se repetindo em outras regiões que foram muito industrializadas e nós estamos correndo, inclusive, o risco de perder indústrias que se localizaram aqui, que sabem que por uma janela de alguns anos ainda não vão conseguir continuar, elas já estão sem fornecer equipamentos, né? Vão continuar sem fornecer equipamentos se a gente não fizer um movimento aqui no estado. Se eu não estou muito enganada, semana passada, conversando aqui com a Secretaria de Meio Ambiente e Energia, nós estamos mais ou menos com 15 gigawatts de projetos, em diferentes estágios de licenciamento. Desde pedidos lá desde o termo de referência para estudos longos, né, que é o EIA-RIMA, o DECREA, até a LNI, né? Então, a gente está, assim, com um portfólio muito importante aqui no estado, que vai ficar com 8 gigawatts de margem de escoamento. E que tem a opção, que está vendo as grandes indústrias demandadoras de energia quererem migrar no uso de energias renováveis por N razões, tá? Não só pelo preço. Então, eu acho que eu só quero deixar aberto aqui essa fala, porque vai ser uma discussão que nós queremos ter durante esse ano, né? Como poderíamos engajar, organizar isso, até que ponto que é válido, né? Nós entendemos como uma oportunidade aqui para o Estado, não só intensificar na indústria, mas contribuir, inclusive, na indústria nacional.
Bom, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, Daniela, todos, e conta conosco, né? A gente já tem uma participação efetiva aí com a Ju e a Fábio, e seguimos à disposição de vocês para temas também em outras áreas. Muito obrigada. Acho que a minha internet deu uma falhada, mas só um agradecimento aqui de novo, né? Foi um prazer intermediar aqui, como na linha do que o sindicato sempre busca fazer, né? Ouvir o associado e aí montar, trazer aquilo que é solicitado, né? Que é de interesse, e de fato a gente viu bastante interesse aqui, né? Com uma adesão alta de pessoas nessa manhã. Obrigada também. Muito obrigada, gente. Bom dia, então. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço. Até mais. Até.